Hoje eu quero falar com você, o tema é não baixe a guarda. Filipenses capítulo 3. Filipenses 3. Opa. Vocês estão aí? Você pode dar um glória? Dá um glória a Deus. Deixa eu ver os comentários aqui, se estão subindo. Glória a Deus. Você pode, o seu glória, você pode dar um coraçãozinho aí, você pode... Tem coraçãozinho aqui? Tem, né? Você dá a glória em forma de coração, dá um aleluia aí, glorifica o Senhor. Amém. Isso, vamos ver os coraçõezinhos subindo, glorificando a Jesus. Vai apertando o coração aí, irmãos, porque dessa forma também nós vamos... O Instagram vai entregando a live e a gente pode alcançar mais pessoas. E se você não compartilhou para ninguém, misericórdia, meu Deus, deixa eu orar pela tua vida nesse momento. Que é simples, é fácil, você pode ir aí no seu smartphone, do lado direito inferior, você tem um aviãozinho, né? Parece um aviãozinho de papel, você clica nesse aviãozinho e você vai distribuindo a bênção de Deus para toda essa lista de pessoas que aparecem aí. Vai mandando, deixa Deus usar a tua vida, vai clicando, vai abençoando, deixa Deus usar você para você ser um instrumento na vida de alguém, porque o que é bom nós temos que repartir. E a palavra de Deus, ela é mais do que boa, né? Ela é maravilhosa, ela é necessária para nós. Então, se você não compartilhou, faça isso agora, estudando esse tempo para você, antes de lermos Filipenses, no capítulo 3, no versículo 20. Vai fazendo isso e vai abençoar alguém em nome de Jesus. Mande também esse link no grupo da sua família. Joga lá essa bomba maravilhosa de Jesus. Tenho certeza que vai ser uma grande bênção. Vamos ler então Filipenses no capítulo 3, no versículo 20. Diz assim: a nossa cidadania, porém, está nos céus, de onde esperamos ansiosamente o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Senhor, a tua palavra está aqui. Nós estamos abertos neste momento para que o Senhor fale conosco. Obrigado porque a tua unção já está neste lugar, já está invadindo, Senhor, as casas, já, Senhor, se faz presente no nosso meio, o nosso coração está ansioso por ouvir, continuar ouvindo o Senhor, que possamos sair, Senhor, daqui hoje, desse culto, cheios do teu Espírito e direcionados pelo Senhor, através da tua palavra. Nós oramos e declaramos que tu és tudo em todos, e todas as coisas são para glorificar o teu santo nome. Nós oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Amém? O apóstolo Paulo está dizendo algo importante aqui. Nesse primeiro versículo aos Filipenses, ele diz da onde nós viemos, qual é a nossa pátria. Nós nascemos, né? Acho que talvez, não sei se todos nasceram aqui no Brasil, mas nós temos uma pátria, né? A nossa pátria é onde nós nascemos, o Brasil. Pátria amada Brasil, né? Um lugar maravilhoso. Eu amo o Brasil, irmãos. Eu amo a bandeira do Brasil, né? Eu acho a coisa mais linda. Eu acho que é uma das bandeiras mais lindas de todas as nações, né? Claro que a gente, né, é meio tendencioso a suspeita de dizer, né? Mas é linda, né? Eu acho. Vocês acham? Não é? Eu acho uma bandeira maravilhosa, né? Cada cor representando as riquezas naturais do Brasil, né? Coisa linda. E o Senhor quis que nós nascêssemos aqui no Brasil, né? Às vezes a gente fala, meu Deus, poderia ter nascido na Suíça. Oh, meu Deus, imagina eu suíço, sueco, né? É sueco? É. A pastora não está me ajudando hoje. Suíço, né? Suíço mesmo. Tem Suécia e tem Suíça, né? Mas a Suíça, né, é um dos países mais maravilhosos para se viver, né? Mais ricos, países maravilhosos e você vê tudo bonitinho, arrumadinho, você vê que é tudo organizado. A pastora falando aí, a gente vê porque nós nascemos no Brasil, né? Não ia dar certo. Nós íamos estragar o país, né? Ia chegar lá o pessoal do Brasil. Mas, irmãos, às vezes a gente brinca, poderia ter nascido lá, ou nos Estados Unidos, poderia ser um europeu, né? Poderia. Mas Deus quis que nós nascêssemos aqui nesse país, né? Nós temos uma pátria, então. E glória a Deus por isso. Porque nós nascemos aqui para um propósito. Temos um propósito de nascer nesse país e de fazer algo por esse país.
E eu espero que você esteja fazendo isso, e eu também. E nós podemos fazer isso de diversas formas, mas não quero falar sobre isso. Só estou dizendo que nós temos uma pátria, né? Todos nós temos uma pátria, e o apóstolo Paulo está falando aqui sobre uma cidadania, né? De qual é, da onde nós somos, né? De que cidadania que ele está dizendo. O apóstolo Paulo, ele não está falando sobre Roma, não está falando sobre Israel. Ele está falando sobre uma cidadania espiritual. Ele está falando sobre o reino dos céus, que nós somos cidadãos dos céus, de onde esperamos ansiosamente o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Muito embora nós nasçamos no Brasil, tenhamos nascido aqui, né? Ou seja, onde você nasceu, em que país for, nós que confessamos o nome em Jesus, professamos a fé no Senhor Jesus, nós temos uma cidadania celestial, porque nós não somos daqui. Nós estamos de passagem nessa terra. Nós nascemos aqui para cumprir um propósito, mas nós vamos fechar os olhos aqui um dia e estaremos na nossa casa. Nós estaremos na nossa verdadeira morada. Estaremos no céu, a nossa pátria amada celestial, né? E isso vai ser maravilhoso. Então o apóstolo Paulo está dizendo, vocês precisam saber que vocês são de um lugar diferente. Que embora vocês vivam na terra, vocês não são daqui. Vocês são de um lugar especial, de um lugar espiritual. E eu estava meditando sobre isso, sobre da onde nós somos, da onde que nós viemos, né? Que nós somos representantes de uma pátria. Nós somos soldados de Cristo. Começamos cantando a canção, né? O nosso general é Cristo. Tem a ver um pouco com a palavra, aliás, tudo a ver com a palavra. Por quê? Porque nós temos que ter a consciência, irmãos, de que o Senhor nos chamou e agora nós somos representantes, somos soldados do Senhor, fomos alistados para um reino celestial. E um soldado, quando ele se alista, né, ele não sabe muita coisa, né? Uma pessoa quando vai fazer, ele nem é soldado, né? Ele vai se alistar para servir a sua pátria, né? E ele vai, e ele se alista, não sabe de nada, ele tem lá os seus, aqui no Brasil, os homens são obrigados, né? Então é obrigatoriedade aos 18 anos os homens irem se alistar, né? Os jovens. E aí ele vai, se alista, né? E ele não sabe o que ele vai aprender, o que espera, né? O que é esse negócio de exército. Então, muito embora hoje, né, você tenha muitas informações, né? Você tem internet, você tem muita informação disponível, então, né, hoje é muito diferente. Mas antigamente você não sabia. Você ia para o exército e falava, meu Deus, o que vai acontecer lá? Será que eu vou morrer? Né? Sabia que era para servir, né? Mas o quê? O que é servir quem? Né? O que é pátria? O que é... E aí, então, você ia e você iria ser ensinado sobre o que é a pátria, sobre o que é servir. E entrava-se lá, né? Eu servi o exército e confesso que eu fiquei com um pouco de medo, né? Falei, meu Deus, acho que eu vou morrer lá. Será que eu vou voltar do exército? Será que eu vou... Nossa, e fui, me alistei e tal, aquela coisa, né? Primeira chamada, segunda, né? E sei que eu acabei ficando e servindo ali na CPOR aqui em São Paulo, em Santana. E eu não sabia de nada, né? Eu só sabia que iria servir o meu país, né? Que eu me alistei, muito embora não voluntariamente, né? Mas me alistei e agora eu iria aprender alguma coisa. E quando você está no exército, você aprende sobre a sua pátria, né? Sobre o que é o Brasil, né? No caso do nosso país, né? Você aprende sobre os marechais, você aprende a história do Brasil, né? E você aprende sobre a hierarquia, você aprende sobre diversas questões militares, né? E você aprende a amar o seu país. E eu quero fazer um paralelo com a nossa vida com Deus. Eu já vou ler outros versículos aqui. Mas é exatamente isso que acontece, por isso que a Bíblia diz que nós somos soldados, nós temos um reino a representar. E quando nós estamos em Jesus, quando nós conhecemos o Senhor Jesus, nós nos alistamos
para o exército de Deus. Não conhecíamos muitas coisas, nós talvez sabíamos que Deus é bom, que Deus, poxa, Deus é legal, Deus, eu gosto de Deus, mas não havia profundidade, né? Era algo cultural, né? Todo mundo fala, ai meu Deus, Deus é bom, mas muitas pessoas não conhecem a profundidade do reino de Deus. As pessoas não conhecem a intimidade do que é estar no exército e de quanto isso é precioso e de quanto isso muda a vida de alguém. Quem se alista no exército, tanto eu posso dizer que tanto no exército de Deus ou no exército representando a nossa pátria aqui nessa terra, ele não sai mais o mesmo. Porque ele é marcado para sempre. Eu saí do exército marcado, tanto é que eu acho que eu sonhei com o exército, depois que eu saí do exército, acho que uns 10 anos, incrível isso. 10 anos sonhando com lutas, com situações de guerra, umas coisas muito assim, porque marca, né? Marca a vida de alguém, né? Porque é profundo, quando você se lança, quando você quer estar ali, quando você deseja, você tem intimidade com aquilo. Então a Bíblia faz um paralelo de que nós somos, quando nós entregamos a vida a Jesus, nós começamos então a fazer parte de um reino. Nós entendemos, opa, eu não sou só, a minha pátria não é aqui. Existe um reino, esse reino é o reino de Deus, onde Deus é o general, onde Ele é o soberano. E eu sou o quê? Eu sou o servo. Eu sou aquele que está para defender, para representar o reino de Deus nessa terra. Mas não se pode representar o reino de Deus de qualquer forma. E também não se pode representar uma pátria, ou não poderia, né, de qualquer maneira. Existem treinamentos para isso. Você precisa aprender a ser um soldado. Você precisa aprender a se portar como alguém que tem a cidadania do céu, alguém que representa o céu. Você precisa receber a farda. Estou aqui com a minha farda. Estamos aqui com os nossos comentaristas bíblicos, né? Eu estou aqui com a minha farda, que eu guardo com muito carinho desde 2001. Foi quando eu saí do exército. Eu guardo até hoje. Eu falei com a pastora que eu tenho até cheiro. Quando eu pego essa farda, eu sinto o cheiro, né, daquele ambiente. Né? É muito engraçado essas coisas. Então, você recebe uma farda. Assim, quando você está em Cristo, você recebe um revestimento de uma roupa nova que vem de Deus. Veja como isso é sério. Por quê? Porque a Bíblia diz que quando nós estivermos, quando Jesus vier e nós formos para o céu, nós receberemos novas vestes. Essas vestes já não são mais aquelas que o Senhor nos revestiu neste século para vivermos aqui. É uma roupa nova, é uma outra farda celestial. Então, enquanto nós estamos nessa terra, nós somos revestidos com uma farda que nos dá autoridade para representar o reino de Deus. Mas não de qualquer forma, mas não de qualquer jeito. Então, quando eu entrei para o exército, eu não sabia nada. Falei, que eu vou morrer? Será que eu vou morrer aqui? Será que eu vou conseguir? Não é porque você entra como recruta. Você não sabe nada, você está ali para aprender. O recruta, ele é aprendiz. Então ele aprende a amar o seu país. Ele aprende a história. Ele aprende as canções, os hinos. Eu estava acho que uma semana ou duas aqui em casa e estava fazendo algumas coisas e eu fiquei meio saudosista. Né? Eu coloquei as canções do exército, né? E lembrando sobre aquele tempo. Né? Então a gente aprende. Eu lembro que nunca tinha ouvido, né? A não ser o hino nacional, né? Mas outras canções não conhecia. A canção da infantaria, né? Da cavalaria, né? A canção do exército, do soldado. Nós somos a pátria amada, fiéis soldados por ela amados. Nas cores de nossa farda, rebrilha a glória, fuja a vitória. Em nosso valor se encerra toda a esperança que o povo alcança. Quando altiva for a guerra, rebrilha a glória, fuja a vitória. A paz queremos com fervor, a guerra só nos causa dor.
Porém, se a pátria amada for um dia ultrajada, lutaremos com temor, com fervor, a paz. E aí vai, né? Eu estava cantando, depois tem o hino das comunicações, e vai. E nós, então, aprendemos. Eu lembro que estava no exército e enquanto nós não aprendemos, o sargento ficava lá e a gente informa e cantando, aprendendo as canções. Porque nós estávamos sendo formados como soldados, éramos recrutas e precisávamos entender do reino, da pátria, aliás, né? O que era o Brasil, receber esse sentimento, sabe, patriótico, que os americanos têm muito, né? Confesso que no Brasil falta muito isso, né? Falta muito amor realmente à pátria, né? Não a política, não a politicagem, né? Mas a nossa pátria mesmo. Então eu fui aprendendo as canções, fui aprendendo até a forma de se portar à mesa, de comer, né? Porque um soldado tem que ser rápido, né? Porque a guerra é para ontem, né? A guerra pode estourar e a gente precisa aprender a fazer as coisas rapidamente, de estar em prontidão. Então, nós vamos aprendendo. E quando nós estamos em Jesus, né, nós temos processo também, né, para aprender. Precisamos estar abertos para aprender. Somos soldados rasos. E nós aprendemos tudo sobre o reino de Deus. Como? Através da palavra. Por isso que a palavra é o manual da nossa vida. Para quem quer ser um soldado de Cristo, para quem quer representar bem o reino de Deus, tem que conhecer a Bíblia. Tem que ler a palavra. Tem que ter intimidade com a nação celestial, sabe? Vocês estão entendendo isso? Você é um soldado, você é um representante. Então, quando nós nos alistamos, nós aprendemos essas coisas. Nós aprendemos também noção sobre arma. Eu lembro que nunca tinha pegado uma arma. Para mim isso era novidade, né? Um menino criado com a mãe, né? E assim, comida no prato, né? À mesa, mamãe vinha e trazia a comida, colocava a comida para os filhos, né? É igual hoje continuou o legado, porque eu expliquei para minha esposa, falei, ó, só caso se tiver comida no prato direitinho, né? Às vezes eu brinco com a Vânia também, né? Fala, Vânia, você pode pôr para mim a comida, né, no prato? Ela deve falar, que folgado, meu Deus, né? Não fala, né, porque é falta de respeito com a minha pessoa. Mas, então eu não sabia nada, não sabia sobre, nunca tinha pensado em pegar uma arma. E aí quando você vai para o exército, você vai aprender a manusear uma arma, porque um soldado sem arma é um soldado morto. Um soldado que não consegue manusear, não sabe o instrumento que tem para vencer o inimigo, ele certamente vai morrer. Porque não, você pode ter uma arma, mas se você não puder e não souber usá-la, você vai morrer com a arma e tudo. É isso que acontece também na nossa vida com o Senhor. Nós temos a arma. Qual é a nossa arma, irmão? Aliás, temos armas. E as nossas armas não são carnais, mas espirituais. A nossa arma principal é a Bíblia. E não adianta eu ter a Bíblia aberta no Salmo 91, no Salmo 23. Isso não me faz um soldado, não me faz alguém capacitado. Isso me faz alguém com uma arma. Mas o que me capacita é quando eu conheço as Escrituras. Essa Escritura é que me faz ser um soldado, né, que representa bem o reino. Então é importante eu saber manusear a arma que o Senhor me dá, que nós temos. E eu entrei no exército e eu não sabia nada. Eu peguei no dia de treinamento de arma, né? Primeira introdução à arma. E aí, primeiro você treina com um fuzil enferrujado lá. É uma arma antiga, né, que se usa para fazer acampamentos. Isso é mais ou menos fake, né? Não tem poder de fogo. E aí você aprende tudo sobre a arma, sobre gatilho, sobre munição. Você aprende a desmontar toda aquela arma, a limpar aquele armamento, né? a saber tudo que você precisa, né? Você ter intimidade com aquilo, porque aquilo vai defender a tua vida. Então nós precisamos entender isso, de que um cristão
que não sabe manusear bem a palavra, ele vai errar muito mais. Porque ele está... Oi? Porque ele está desarmado. Mas muitas vezes ele pode até estar armado, mas às vezes não saber usar a arma. Porque, como eu disse, você pode ter a Bíblia em casa. Fala, pastor, tem um monte de Bíblia em casa. É mesmo? Nossa, tem a versão NVI, a versão Almeida, revista atualizada, corrigida, a mensagem. Mas... E aí, você lê, você conhece, você sabe manusear bem a sua palavra. Nos dias de guerra, você sabe usar a palavra, você conhece, você tem intimidade. Então eu peguei e aprendi. Aprendi a usar um fuzil. Aprendi a desmontar aquele fuzil. E aquele fuzil já não era mais para mim uma coisa distante. Agora ele era meu amigo. Agora ele fazia parte da minha vida. Quando você está no exército, você é ensinado a dormir com a sua arma, acordar com a sua arma. Se você for pego com a sua arma longe de você, no chão, você vai preso. Você tem punições. Por quê? Porque poderia ser um inimigo que foi até você e você estava despreparado. Então eu lembro que ensinaram que nós devíamos então dormir com um fuzil. E o fuzil agora era um fuzil já carregado, um fuzil já pronto para... Então nós aprendemos no exército, irmãos, a como ser um soldado. Aprendemos a usar a arma, a limpar aquela arma, a conhecer todos os detalhes. Quando estamos em Jesus, temos que conhecer os versículos, temos que saber o que nos dá autoridade. Quando há uma enfermidade, eu tenho que saber, meu Deus, qual que é a arma que eu tenho que usar contra a enfermidade. Quando há dias difíceis, qual é a arma, qual é o versículo, o que eu posso usar para confrontar essa situação. Quando eu preciso mudar algo em mim, eu preciso saber e conhecer a palavra de Deus. Por quê? Porque eu preciso ser um soldado aprovado por Deus. Mas muitas vezes, nós baixamos a guarda. Muitas vezes nós não temos essa compreensão de que somos um soldado do Senhor. Estamos alistados nesse exército para fazer a diferença. Você quer fazer uma diferença? Você tem feito a diferença? Você tem manuseado bem as suas armas? Então o soldado ele é preparado, irmãos, para defender a pátria. E é assim que o Senhor quer que nós sejamos. Mas essa é a parte que Deus quer. Mas acontece que o inimigo vai fazer de tudo para que você e eu nos esqueçamos disso e baixemos a nossa guarda. E lá no exército, outra coisa que se aprende é sobre ser guarda, sobre fazer a guarda. Então, há uma escala de que você fica, se eu não me engano, são 2 horas, 2 ou 1 hora, não me recordo, que você fica de guarda, de sentinela. E há um padrão ali de sentinela. Você está armado, né? Você tem que ficar com fuzil, né? Não pode ficar com fuzil de qualquer forma, né? Pendurado, e do lado. Tem que ficar a postos. E você está guardando ali o seu quartel. E há um procedimento de quando alguém se aproximava durante a noite, ou qualquer hora, havia um procedimento, e quando você via alguém, você devia dizer alto lá, identifique-se. E aí a pessoa estava lá, falava o nome, né, de quem era, e isso era feito 3 vezes. Porque a sua vida, né, estava defendendo o quartel, então o quartel dependia de você. Então o soldado ele aprende a guardar, a ser alguém vigilante, alguém que não vacila. Porque, mais uma vez, qualquer vacilada, o inimigo ganha. Na guerra, irmãos, não tem... Você não pode dormir. Na guerra, mesmo cansado, você tem que estar disposto, você tem que tirar forças do além. Numa guerra, estou dizendo de uma guerra natural, né? Você tem que dar a vida por aquilo, porque você se alistou. Então você dá a vida por aquilo, você não pode descansar, porque o inimigo é muito astuto. E ele utiliza de várias estratégias para derrubar e para ganhar
aquela batalha. E é exatamente isso que acontece no mundo espiritual, com a nossa vida em Jesus. Nós não podemos dormir. Por quê? Porque a guerra, irmãos, ela está aí. Muitas vezes nós baixamos a guarda. Às vezes ganhamos uma batalha e falamos, já ganhei essa batalha, está tudo bem. Não, não está tudo bem. Nós precisamos permanecer como atalaias, vigilantes, porque o inimigo vem. Ele só quer uma brecha para roubar e ganhar uma batalha. Porque ele não vai ganhar a guerra, né? Porque a guerra é do Senhor, ela já está ganha. Mas há batalhas que nós perdemos. E por que perdemos? Porque não vigiamos. Veja o que está lá em Mateus, capítulo 26. Vocês estão aí? Pode dar um glória a Deus, um aleluia, um coração. Você é um soldado do Senhor, um representante do reino de Deus. Você tem cidadania celestial. Aleluia. Mateus 26, no versículo 36, diz assim: Então Jesus foi com seus discípulos para um lugar chamado Getsêmani e lhe disse: Sente-se aqui, enquanto vou ali orar. Levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se. Disse-lhes então: A minha alma está profundamente triste, numa tristeza mortal. Fiquem aqui e vigiem comigo. Indo um pouco mais adiante, prostrou-se com o rosto em terra e orou: Meu Pai, se for possível, afasta de mim este cálice, contudo, não seja como eu quero, mas sim como tu queres. Agora, versículo 40, veja só. Depois, voltou aos seus discípulos, os encontrou dormindo. Vocês não puderam vigiar comigo nem por 1 hora? Perguntou ele a Pedro. Vigiem e orem para que não caiam em tentação. Jesus estava prestes a ser entregue aos romanos através de Judas. E ele então pede para que seus discípulos pudessem ir com ele e ter um tempo de oração. Porque haveria uma guerra tremenda a ser vencida. A ser uma guerra que Jesus já sabia que ele iria vencer. Mas Jesus está nos dando um exemplo aqui. Por isso que Jesus passou pelas situações, para que nós pudéssemos hoje ter o Evangelho e saber: o nosso Jesus venceu e eu também vou vencer, porque Ele habita em mim. Então Jesus, Ele nos dá um exemplo de que há uma guerra espiritual. Agora falamos de uma guerra espiritual. Falando de coisas espirituais agora. Ele estava no momento mais difícil da sua vida. Seria entregue para ser crucificado. Ele já sabia de tudo o que iria acontecer. E ele então vai com seus discípulos, com seus soldados. E ele então diz: olha, vocês fiquem aqui, eu vou um pouquinho mais adiante, mas vocês fiquem, vigiem e vocês orem comigo. E quando Jesus está lá orando e quando ele volta, o que acontece? Eles estão dormindo. Eles foram vencidos pelo cansaço. Por quê? Porque andar com Jesus, irmãos, não é fácil, não. A gente muitas vezes olha essa passagem e diz assim: ah, mas se fosse eu, ô pastor, fosse eu, não ia nem pescar, né? A gente fala aquelas pescadas que a gente dá no culto. Eu não, né? Você dá pescada no culto, irmãos? Às vezes a gente vê que tem irmão que pesca no culto, imagina na vigília. Então veja só que aqueles discípulos estavam com Jesus, e andar com Jesus não é fácil porque requer abnegação, requer deixar a nossa vida para viver a vida de Jesus em nós, a vontade de Deus ao invés da nossa vontade. E Jesus era alguém que não ficava parado, irmão. Jesus não era um representante dos céus meia boca. Ele pregava, ele curava, ele andava pelas cidades, ele era alguém constante, ousado e cheio de fé. E claro que por isso os discípulos talvez demonstraram aqui a sua fraqueza humana, é natural. A gente não pode nos esquecer disso, que nós somos humanos e temos fraquezas, mas que
nós precisamos nos fortalecer em Deus para não dormirmos. Muitas vezes estamos dormindo. Muitas vezes, em tempo de vigília, nós estamos baixando a nossa guarda e aí permitindo que coisas tão pequenas, às vezes são coisas pequenas que nos roubam que roubam o nosso lugar de representante do Senhor, que rouba a nossa intimidade com Deus. É quando eu durmo, falando espiritualmente, né? Porque todo mundo tem que dormir, né, irmão? Vocês estão entendendo isso, né? A pastora falou, glória a Deus, porque o espírito soneca cai nela, irmão, só para despertar ela, só o Senhor mesmo, porque, meu Deus. Mas estou falando de um cansaço, não só físico, mas um cansaço espiritual. De falta de esperança. De não aguardar a promessa do Senhor, sabe? Está demorando demais, Jesus está demorando muito. Jesus não volta logo, eu estou com muito sono. Mas Jesus ia voltar. Ele falou, vocês esperem aí, vigiem. Mas muitas vezes a nossa carne vai gritar, e ela vai gritar sempre, para que a gente baixe a guarda, para que a gente durma e fique dormindo espiritualmente. O Senhor não quer que você durma, o Senhor está te alertando, fique esperto, porque eu estou com você. Eu sou na sua vida, mas há uma guerra a ser travada. Há uma batalha a ser travada. Então Jesus, ele volta e encontra os seus discípulos dormindo. E ele faz a pergunta, vocês não puderam vigiar comigo nem por uma hora? Uma horinha, né? E aí? Acorda, Pedrinho. Que... foi aí que isso é boa. Você ouviu em algum lugar isso aí, né? Foi aí que surgiu essa canção, você vê? O pessoal pensa que escreveu agora, olha aqui de onde que veio a inspiração. Aí Jesus cantou, acorda, misericórdia, cantou não. Não conseguiram aguardar nenhum, né? Uma hora, Uma hora, mas o sentinela, na vida real, era umas 3 horas que vocês guardavam, né? Então imagina uma vigília, então. Né? Foi uma hora só, mas às vezes nós estamos cansados de esperar, cansados. Às vezes falo, meu Deus, parece que não vai acontecer nada. Parece que a palavra não se cumpre. Parece que eu oro e jejuo e parece que eu nunca passo. Irmãos, é tempo de avançar sobrenaturalmente. É tempo de continuar. É tempo de ser ousado. É tempo de mostrar, através do seu posicionamento em Jesus, de que nada pode parar a tua vida. Porque você sabe usar a sua arma. Porque você é alguém que tem intimidade com Jesus e pode demorar, e pode ser que eu não consiga ver nada, mas não é porque você não está vendo que as coisas não estão acontecendo. Deus está fazendo as coisas. Nós precisamos inculcar isso, porque às vezes nós queremos olhar com um olhar natural, mas não é tempo de natural, é tempo do sobrenatural de Deus. Então, não durma, não deixe com que a sua mente seja cauterizada por este mundo. Muitos estão deixando a fé, muitos estão abandonando os princípios da palavra para viver as suas coisas, para viver os seus achismos. Estão abandonando, estão desertando. Um desertor é aquele que desiste, aquele que abandona, vai embora. E aí ele fica marcado. Quem vai embora do exército, ele fica marcado. Vai arrumar emprego e aí vai estar lá. Olha, desertor. Quem quer contratar alguém que nem pode, né? Porque eu vou contratar alguém que abandonou o exército, abandonou a sua obrigação, desistiu. Nós não somos daqueles que desistem. Nós não somos daqueles que retrocedem. Nós devemos ser daqueles que avançam em ousadia. Por quê? Não pela nossa força, porque pela nossa força, irmãos, nós vamos dormir. Mas veja lá, em Gálatas, no capítulo 5, eu estou terminando. A irmã está cantando a Corda Pedrinho aqui, a irmã Isadora. 5:17.
Então Jesus vai dizer lá antes, né, que os discípulos deviam orar, vigiar e orar para não entrar em tentação, não é? E agora o apóstolo Paulo está dizendo aqui no versículo 17 do capítulo 5 de Gálatas: pois a carne... Perdão, vamos ler o 16. Por isso, vivam pelo Espírito, e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Aqui é um ponto final. Ele está dizendo assim, que aquele que vive pelo Espírito não vai satisfazer o desejo da carne. Mas peraí, pastor, então como assim? E por que às vezes eu satisfaço aquilo que desagrada a Deus? Porque nos falta ainda mais posicionamento no Espírito. Agora veja só, quando você está num período de consagração, quando você resolve, decidido, decisão, essa é a palavra, quando você está decidido a viver pelo Espírito, aquilo que te dominava nunca mais te domina. Por quê? Porque é a palavra de Deus, porque eu vivo no Espírito, pelo Espírito de Deus. Então eu estou decidido, eu não vou mais viver aquilo que eu vivia antes. Eu não vou viver mais um modo de vida antigo, eu não sou mais recruta. Agora eu sou o soldado do Senhor. Agora eu tenho intimidade com as armas. Agora eu tenho intimidade com o Senhor, com o general. Eu conheço o meu general. Eu sei o nome dele. Eu sei a história dele. Você entende? Então agora eu vivo pelo Espírito. E quem vive pelo Espírito, de modo nenhum vai satisfazer os desejos da carne. Então se eu estou satisfazendo os desejos da carne, é que ainda preciso de viver mais no Espírito. Eu preciso de mais profundidade com o Senhor. Porque uma vez que a gente não pode voltar do pecado, irmãos. A gente precisa vencer os pecados. Às vezes tem irmão que fala, mas olha, pastor, a carne é fraca, né? Eu pequei aqui, né? Eu não consigo vencer esse pecado. Desde quando, irmão, você está assim? Desde 1810. Não consigo. Tem coisa errada. Não se apropriou da autoridade do nome de Jesus para vencer a carne. E só vence a carne através do posicionamento em Jesus Cristo. Senão, irmãos, é desculpa furada para quem quer pecar. Quem quer pecar vai usar qualquer desculpa. Mas quem quer viver uma vida de santidade, ele pode até cair, mas ele não vive no erro. Amém? Não ouvi. Amém. Não, os irmãos lá estão dizendo. Dá um amém, irmãos. Aleluia. E depois então ele continua dizendo: pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito. O Espírito, o que é contrário à carne. Está falando do que é carnal, né? Dessa carne, nosso desejo, né? Daquilo que nós ansiamos. O que o homem anseia? O homem anseia pela vingança, o homem anseia pelo poder, o homem anseia pela justiça própria, o homem anseia pelo dinheiro, pelas vontades, né? Pelos desejos, sejam eles quais forem. Mas nós não somos feitos só de carne. Nós temos em nós um espírito que veio de quem? Lá em Gênesis diz que Deus disse: façamos o homem à nossa imagem e semelhança. E quando Deus fez o homem, fez de carne, não fez de barro, não é? E fez o homem de barro, era só um barro. Mas ele então soprou o espírito dele sobre o homem. E aí ele se tornou ser vivente, diz a palavra. Então é esse espírito que está sobre nós, que nos faz vencer toda a carne. É o Espírito que vem de Deus para o homem, que se comunica com o homem. Isso é tremendo. Então, se a carne é fraca, o Espírito está pronto. Por que o Espírito está pronto? Porque o Espírito vem de Deus. Porque o Espírito, ele não pode ser contaminado. Porque esse Espírito vem de Deus e o Espírito volta a Deus que o deu. E a carne? A carne fica na terra. Não pertence a Deus. Deus fez a carne por quê? Porque precisava de uma carne, irmãos. O Espírito precisava de um lugar. E nós somos esse lugar. Mas essa carne
essa cara bonitinha, esse rosto bonitinho que você tem, que eu tenho, profeticamente, né, vai ficar aqui. E o que vai subir? O que vai subir é o nosso espírito. Então, nós precisamos entender que a carne, como Jesus disse, a carne, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. E há uma luta entre a carne e o espírito. E quando nós não entendemos isso, nós vamos permitindo situações na nossa vida, abrindo pequenas concessões. Vamos permitindo que essas coisas entrem em nós e comecem a fazer uma pequena morada. Começa a fazer um ninho, sabe o ninho? E vai fazendo um ninho é pequeno no começo, né? O passarinho vem, coloca um galinho, depois vai, busca o outro, mas daqui a pouco há um ninho completo feito. Muitas vezes nós permitimos que esses pássaros venham e façam um ninho na nossa cabeça por causa de pequenas concessões. É uma pequena mentira. É algo pequeno, uma pequena concessão que eu dou à carne. E aí eu já dou espaço e o que era pequeno se torna grande. E quando eu vou ver, eu já estou descaracterizado do que eu sou em Jesus. E aí eu não tenho mais vontade de orar. Eu não tenho mais vontade de ir à igreja. Eu não tenho mais vontade de buscar ao Senhor. Eu tenho vontade só de fazer as minhas coisas e sair com os amigos. Curtir a vida. Muitas vezes esses pássaros assombram as nossas cabeças e dizem: você está perdendo tempo. Por que você não vai curtir a vida? Por que você não aproveita a vida? Por que você não vai fazer alguma coisa? Vai de vez em quando na igreja. Vai lá, faça uma oração e faça um devocional. Acompanhe um devocional com a pastora, né? E está tudo bem. Não está tudo bem. Porque a nossa vida não é de devocional, de um devocional ou de uma leitura bíblica. A nossa vida é de uma vida de intimidade com Deus. E isso vai fazer a diferença. Isso vai nos fazer soldados capazes de guerrear. Constância. Um soldado precisa ser constante. Ele não pode ter medo, ele tem que ser ousado. Tem que manusear bem as suas armas. Então, não abra concessões. Se você tem permitido que mentiras tenham entrado na sua mente e você tem sido uma pessoa que tem mentido, que tem permitido que essas coisas sejam faladas através de você e disseminado mentiras, vigie, porque isso é uma grande porta para que você seja descaracterizado daquilo que Deus quer da tua vida. Você precisa ser fiel a Deus, fiel à sua pátria. Não permita que essas concessões minem a sua força. Não baixe a guarda, não deixe as suas armas espirituais de lado. Viva uma vida de oração, uma vida de leitura da palavra. A gente fala tanto isso, mas vamos falar para sempre. Seja um soldado do Senhor que represente bem este reino celestial. Em nome de Jesus. Que possamos aprender a viver pelo Espírito. Você é um soldado do Senhor. Eu não sei se as suas lutas têm feito com que você baixe a guarda. Sabe o que você tem vivido? Eu não sei, cada um de nós vivemos coisas. Mas o Senhor tem vitória para mim e para você. Mas para chegar na vitória, irmãos, é preciso guerrear. É preciso permanecer firme. É preciso repreender o inimigo. E é preciso atirar muitas vezes. Numa guerra você tem que usar o fuzil. Você tem que matar o inimigo. E você tem que estar preparado para isso. Tem que ter uma boa mira. Muitas vezes
não temos mira, não conseguimos enxergar o que está acontecendo, porque estamos desfocados. Porque demos tantas concessões que já estamos desalinhados com a vontade de Deus. Então que possamos receber hoje essa palavra no nosso coração. Saber, Senhor, eu quero e eu preciso viver pelo Espírito, eu preciso ter uma visão calibrada pelo Senhor. Eu quero fazer uma análise, Pai, de tudo aquilo que está descalibrado, tudo aquilo toda a concessão que eu tenho dado. Eu quero, Senhor, ver aonde estão essas situações e fechar essas brechas. Fecha as brechas hoje, irmão. Se levante como se você está caído, se você desertou. Às vezes desertou de sonhos que o Senhor havia dito para você que não era para você desistir, era para você continuar. Se você desertou de projetos, o Senhor quer usar a tua vida muito mais. O Senhor tem plano para você, maravilhoso. E o inimigo vai tentar paralisá-los. Mas lembre-se, maior é o que está conosco do que aquele que está no mundo. Do que aquele que está com o mundo, inclusive. Nós somos do Senhor. E que o Senhor restaure a nossa vida por completo e que a gente entenda que nós somos soldados do Senhor, representantes do reino de Deus. Devemos utilizar as nossas armas espirituais para vencer as batalhas. Devemos ter intimidade com o reino de Deus, com a nossa pátria celestial. Devemos amar esta pátria. Ame o reino de Deus. E o reino de Deus aqui é representado pela igreja. A igreja representa o reino também. E a minha vida também representa, e a sua também. Mas ame a igreja. Não vire as costas para a igreja. Muita gente está saindo da igreja. Está dizendo, não preciso de igreja. Não, você realmente não precisa da igreja. Você precisa do Senhor, mas você precisa estar em comunhão. Você precisa andar com os irmãos. Porque é na comunhão que o Senhor ordena a bênção. Na igreja é onde o Senhor fala conosco. É onde o Senhor ordena a bênção. É onde nós nos fortalecemos uns com os outros. Então ame a igreja. Esteja presente. Seja um soldado fiel em nome de Jesus. Amém? Amém? Vamos orar nesse momento, consagrar essa palavra. Senhor, nós te louvamos e te agradecemos por essa palavra nesta manhã. Tu és um Deus maravilhoso. Pai, Tu és aquele que sabe todas as coisas. E neste momento, Pai, eu quero te pedir tudo aquilo que tem sido concessões da nossa vida, que querem nos afastar do Teu chamado em nós para sermos livres, para sermos bem-aventurados, para sermos bem-sucedidos, Senhor. Tudo aquilo que quer nos afastar da comunhão com o Teu Espírito, da intimidade do celestial. Todas as concessões, sejam elas quais forem. Meu Deus, nós te pedimos, ajuda-nos, meu Deus. Nós rejeitamos e declaramos que nós não queremos viver de modo indigno. Nós não queremos viver de modo que envergonhe o Teu reino, mas nós queremos, Senhor, ser representantes fiéis da Tua palavra, do Teu evangelho. Que toda hipocrisia na nossa vida caia por terra. Que possamos ser, Senhor, cristãos que sejam reconhecidos pela pureza, pela santificação, pela alegria, pelo bom testemunho acima de tudo, Senhor. Faça-nos, Senhor, fugir daquilo que é carnal. Todo sono espiritual, nós repreendemos em nome de Jesus. Aqueles que estão dormindo no pecado, dormindo, Senhor, daquilo que o Senhor tem para a vida, nós declaramos que o Teu Espírito traga sobre as mentes a capacidade de discernimento dessas coisas. Nos faz ter discernimento do que nos afasta de Ti.
Seja o que for, Senhor, nós repreendemos, declaramos que a nossa casa é uma casa abençoada, que a nossa família é uma família que o diabo não tocará, em nome de Jesus. Declaramos que os filhos são benditos, que as coisas desse mundo não tocarão a nossa casa, porque nós estamos como, Senhor, soldados de pé, valentes, armados com a palavra, armados com a oração, armados com o jejum, cheios do Espírito Santo. E o diabo não vai tocar o nosso lar, não vai tocar a esposa, não vai tocar o marido, não vai tocar os filhos. Em nome de Jesus, nós declaramos, Senhor, a tua paz e declaramos a tua proteção sobre a nossa casa. Nesses dias maus, nesses dias de depravação, nesses dias de imoralidade, essas coisas não chegarão na nossa casa em nome de Jesus. E se acaso chegarem, nós vamos resistir até o fim, Senhor. Porque nós defendemos a tua palavra, nós defendemos o teu santo nome. Tu és santo, Senhor. Perdoa esses dias que essa nação, Senhor, que muitos estão reverenciando a imoralidade. Nesses dias em que, Senhor, se comemora uma marcha à imoralidade, uma marcha à depravação, nós declaramos e te pedimos perdão. Perdoa, Senhor, este povo de lábio impuro, de coração endurecido, muitos também ignorantes. Que eles possam, Senhor, alcançar a salvação. Pai, que a nossa nação seja uma nação que te ame, que te honre nas escolas, que te honre nas faculdades, que te honre nos trabalhos. Em nome do Senhor. Senhor, que essa geração, meu Deus, não seja impactada por essas mentiras do diabo. Guarda a tua igreja, Senhor. Guarda, Senhor, os homens. Guarda as mulheres. Guarda das falsas doutrinas, dos falsos pastores, que querem, Senhor, perturbar a tua palavra, das raposinhas que entram, que destroem, Senhor, as vinhas. Espírito Santo, tem misericórdia, meu Deus. Pai, e que nós possamos vigiar para, Senhor, não cair em tentação. Livra-nos do mal, Senhor. É o que nós te pedimos. Nós não pedimos que nos tire do mundo, mas que nos livre do mal, que foi o que o teu filho disse. Então, Senhor, nós só podemos ser guardados se nós estivermos em ti. E é o que nós desejamos, estar em intimidade contigo todos os dias. Fortalece a nossa vida, Senhor, a cada manhã. E que as suas misericórdias nos fortaleçam. Em nome de Jesus. Nós te adoramos, meu Pai, pela tua palavra nesta manhã. E consagramos a ti a nossa vida. Fica conosco, dá-nos um início de semana tremendo. De vivermos coisas maravilhosas e testemunhos do teu sobrenatural em nós. Em nome de Jesus nós oramos. Amém e amém.